Olá, estamos de volta aqui com o Estúdio Coamo, uma nova atração, um novo produto dentro da comunicação Coamo. Estamos com o segundo episódio. A gente agradece a você que nos assistiu no primeiro, a você que está nos assistindo, compartilhando, participando conosco. O Estúdio Coamo é um novo produto para a gente poder conversar, e aqui a gente vai trazer entretenimento, a gente vai trazer assuntos do momento, enfim, para mostrar um pouco o outro lado da Coamo, dos seus cooperados, dos seus funcionários e da diretoria. A gente agradece a sua atenção. E hoje, nesse segundo episódio, estamos trazendo um tema que está já provocando algumas transformações econômicas e fiscais na história do Brasil, que é a reforma tributária. E o Estúdio Coamo quer trazer esses assuntos para ser uma conversa mais leve, uma conversa mais agradável, mas para que você cooperado, você funcionário, você diretor, tenha realmente um programa mais leve no sentido de acompanhar essas novidades e participar conosco. Para poder estar sobre esse tema, nós trouxemos 3 especialistas aqui. Ao meu lado direito, o Dr. Tarcísio Vieira Meyer, do outro lado, o Dr. Ademar Silva Santos, e aqui do meu lado esquerdo, o Tiago Toaldo, aqui da Coamo. Então eu quero começar primeiro com o Dr. Tarcísio. Bem-vindo aqui a essa novidade na comunicação Coamo, que é o Estúdio Coamo, para a gente conversar um pouco sobre um assunto que é um assunto simples ou complexo, dependendo. Mas, inicialmente, gostaria de saber para os nossos telespectadores quem é o Dr. Tarcísio e, principalmente, a sua relação com o sistema cooperativista. Bem, a minha atividade, eu sou advogado, né, formado na UEM em Maringá, e já em 1976 eu vim para a Coamo como assessor jurídico da cooperativa, trabalhei aqui perto de 10 anos, e mais 40 anos nós temos um escritório em Curitiba. O meu sócio inicial foi o Ademar, que se encontra presente, e temos a doutora Michele Paitac, que também é aqui de Campo Mourão, que é a nossa outra sócia no escritório. Nosso escritório já está com 40 anos, né, de prestação de serviço exclusivamente às sociedades cooperativas. Temos clientes aqui do Paraná, de Santa Catarina, São Paulo e inclusive de Minas Gerais. E a Coamo, desde então, nós prestamos nossos serviços aqui para a cooperativa com muita satisfação, conhecemos, acompanhamos todo o seu desenvolvimento e estamos hoje, então, aqui para batermos esse papo. Muito bem. Doutor Ademar, quem é o senhor? Eu sou Ademar, comecei aqui também na Coamo em 79, praticamente saído da universidade, também sou formado pela UEM de Maringá e tive aqui na cooperativa trabalhei aqui por cerca de 7 anos junto com o Tarcísio. Acho que fomos os primeiros aqui, depois do Dr. Antônio Sérgio, os primeiros advogados aqui a tratar dos assuntos internos da Coamo, né? E saí daqui da Coamo em 1985, junto com o Tarcísio, fomos para Curitiba, onde nós trabalhamos lá até hoje, já há mais de 40 anos, só com cooperativas. Como o Tarcísio disse que nós atendemos inúmeras cooperativas aqui do estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e também de Minas Gerais, temos alguns clientes lá em Minas Gerais. Muito bem. Tiago Toaldo, e você? Quanto tempo na Coamo e qual é a sua trajetória? Eu tenho 17 anos de Coamo. Minha trajetória na Coamo iniciou em 2009, dentro da gerência jurídica. Hoje eu coordeno a área de direito tributário da Coamo. Sou formado em Direito, Ciências Contábeis e Gestão de Cooperativa, pós-graduado em Direito Tributário e Processo Tributário. E durante esses 17 anos a gente já vem abordando todos os temas tributários também com os nossos assessores, doutores Dr. Ademar e Dr. Tarcísio. E dentro da Coamo esse tema ele é sempre relevante, né? Porque impacta em todas as operações. Muito bem, então, para vocês 3, nós vamos abrir então aqui a primeira pergunta. O que é a reforma tributária? E por que vem a reforma tributária? Quem começa? Posso começar. A reforma tributária, ela veio no sentido de simplificar, racionalizar todo o nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário até
agora é um sistema complexo, de difícil compreensão, e chegou o momento de se fazer uma reforma para ter um sistema mais efetivamente simples, compreensível e de fácil aplicação no dia a dia. Perfeito, eu concordo com o Dr. Tarcísio. A reforma tributária, ela não veio para complicar o sistema, ela veio para trazer a simplicidade de fato. São várias leis que hoje estão regulando todo o sistema, né? E a reforma tributária, ela veio para trazer uma simplicidade, diminuir o litígio, porque vai diminuir esse número de leis, né, Dr. Tarcísio, Dr. Ademar? E não é para criar um pânico geral nos contribuintes. Tudo vai se atualizando. Hoje os sistemas estão se atualizando. Então, nós também temos que se atualizar, tanto empresa como contribuinte. Doutor Ademar, a reforma tributária chega, ela vai impactar diretamente empresas, produtoras rurais, pessoas físicas? Ela vai impactar, sim, na medida em que muda-se muitas coisas. Não deve haver aumento da carga tributária. Pelo menos é isso que todos nós estamos aguardando, que não ocorra aumento da carga tributária, né? Mas assim, ela vai impactar porque é um sistema novo, com inúmeras alterações, e tributos que são substituídos por novos tributos. A implementação desse regime novo, ela assim requer uma série ainda de esclarecimentos que vão vir principalmente por meio dos decretos reguladores e por meio de instruções normativas da Receita Federal. Então, basicamente, o que a gente está esperando é isso, que esse impacto seja só de você se adequar, mas que não haja, nós pelo menos estamos ainda com essa expectativa de que não haja impactos financeiros mais significativos na vida de todo e qualquer contribuinte. Muito bem, o doutor Ademar falou na substituição desses tributos. Então, quais são esses tributos, o que entra e o que sai? É muito importante essa observação realizada pelo Dr. Ademar, Evaldo, que é no sentido de que não são novos tributos, eles estão substituindo, a nomenclatura deles estão substituindo tributos já existentes. Por isso que há que se entender que não haverá impacto, porque os novos tributos serão o CBS, né, que vai substituir o PIS e o COFINS, já em 2027, e o IBS, que ele vem substituir o ICMS e o ISS, Imposto Estadual e Imposto Municipal. E o imposto seletivo, que é uma criação, esse sim, do novo imposto, que não impacta tanto a atividade do agronegócio. Certo, doutor Tarcísio, então não tem novo imposto, tem esse agrupamento. E os impostos tradicionais aí, de repente, nas andanças aí, os cooperados podem perguntar, mas o imposto de renda, imposto sobre patrimônio, isso não muda nada, né? Nesse momento, não. Nós estamos na primeira fase da reforma tributária. Então, nós estamos na fase do tributo sobre o consumo de bens e mercadorias. E, consequentemente, a reforma tributária do imposto de renda, contribuição social, isso é uma outra fase que vem para frente. O senhor acha que vem mesmo? É para vir, porque a reforma tributária é para ser total, né? Se nós vamos simplificar, tem que simplificar também nessa parte importante, que é do imposto de renda, contribuição social, tem que vir essa normatização também reformando. Mas é uma outra fase que talvez não será neste ano e talvez nem no ano que vem ainda. Temos que consolidar primeiro o IBS, CBS, o imposto seletivo, para depois nós trabalharmos aí, então, na parte da renda, efetivamente, do ganho. Doutor Ademar, quanto tempo o senhor ouve falar sobre a reforma tributária? Olha, para falar a verdade, isso desde o tempo que a gente estudava direito. Sempre se falou em reforma tributária, sempre foi um tema difícil de ser administrado, porque a reforma, quando se fala numa reforma, quando a gente trata de uma reforma na iniciativa privada, aqui entre nós, é uma coisa que você fala, já amanhã depois você pega e resolve. Mas com reforma tributária, vamos dizer, que mexe com o setor público principalmente,
as coisas às vezes demoram décadas para acontecer, como essa reforma que está acontecendo agora. É uma coisa que vem sendo discutido há décadas. E, vamos dizer assim, a expectativa então é que, já que demorou tanto, que ela de fato surta os efeitos que dela se espera, que é simplificar sem encarecer a vida do brasileiro. Muito bem. Ô, Tiago, dentro da Coamo, dentro da configuração da gerência jurídica, nos últimos anos a Coamo tem envidado esforço realmente para estudar mais sobre esse assunto. E junto com isso, então, a diretoria fez um programa, um plano estratégico de levar essas informações para os cooperados aí nas últimas semanas, né? Como é que foi esse encontro dessa jornada tributária com várias equipes aí em 12 regionais da Coamo? Olha, foi uma das iniciativas mais importantes que a diretoria tomou frente aos cooperados da Coamo, porque a parte de participação nas palestras, tanto de presença como a comunicação entre o palestrante e os presentes foi muito importante. Todos participaram, palestras que teriam o intuito de chegar a 50 minutos, duraram praticamente quase 2 horas com a participação. A gente levou uma forma bem clara e objetiva o tema, né? Demonstrando a eles que a reforma tributária tem a sua simplificação de fato, vai ter a neutralidade, vai diminuir bastante o litígio perante ele, mas trazendo especificamente a questão da Coamo com seu cooperado, que é a permanência do ato cooperativo. Então, essa iniciativa ela foi muito elogiada. E esse elogio nós trouxemos também para a diretoria da Coamo, né? Que, de fato, é o que o cooperado quer. Informação, segurança, né? E isso a gente consegue transparecer para eles devido ao fato de todas as conquistas que tiveram do setor das sociedades cooperativas perante a reforma tributária. Muito bem, Tiago, nessas andanças aí para falar com os cooperados, o que muda? Qual é o enquadramento dentro da reforma tributária para o produtor rural com relação a ter um teto, né, para ele ser contribuinte ou não? O que muda isso aí? Sim, a reforma tributária ela trouxe um enquadramento para o produtor rural. Dentro da atividade rural dele, tanto de grãos, aves, suínos, gado, todo o valor de faturamento anual dele, sendo menor que 3.600.000, ele está enquadrado em não contribuinte do imposto. Quer dizer o quê? Ele opera na não incidência, ele emite nota sem imposto, não incidente. Mas quando ele for tomar um serviço ou um insumo de alguma empresa, em algumas situações, são tributadas. Lembrando sempre que no ato cooperativo, dentro da cooperativa, ele não sofre essa tributação, que as operações estão amparadas pela alíquota zero e diferimento. Então, dentro da cooperativa, não. Mas a Coamo não consegue fornecer a ele tudo o que ele precisa na atividade. A gente pode citar, foi citado nas palestras que foram divulgadas, energia elétrica na produção, combustível, óleo diesel, né? E os fretes para transportar o produto do campo até a Coamo, essas operações elas vão sofrer tributação. Então, esse não contribuinte vai sofrer essa tributação e, se ele for não contribuinte, ele não vai poder buscar esses impostos novamente. Agora, quem é acima desses 3.600.000, ele é contribuinte obrigatório. Aí, o que ocorre? A partir do momento que ele é contribuinte, ele passa a fazer toda a escrituração fiscal, o acompanhamento dessas notas, contabilmente, com um profissional contábil, né? E uma estruturação também, muitas vezes pode ser até jurídica, para dar um embasamento de se ele está fazendo da forma correta ou não. Ele pode buscar esse imposto de volta. Esses impostos que são de operações fora da Coamo, que são necessárias, porque a Coamo não consegue disponibilizar ele. Isso é uma gestão financeira, isso é um ganho a ele. Ele pode tirar do custo da produção dele. Então, é essa opção que quem é abaixo de 3.600.000 vai poder realizar. Ele é abaixo de 3.600.000, ele é não contribuinte? Ele é não contribuinte. Ele pode optar por ser? Pode optar por ser. Esse estudo, essa gestão é que ele vai ter que fazer na atividade dele, ver se é vantajoso ou não optar por ser contribuinte e buscar esses impostos novamente.
Hoje, uma das formas que a reforma tributária trouxe é essa neutralidade, essa oportunidade. Hoje, o produtor rural, pessoa física, ele não busca todos os impostos da cadeia. Ele não tem essa oportunidade. Agora, na reforma tributária, no momento que começar a operar, impostos pagos da atividade, ele poderá buscar novamente. Então, é essa gestão que ele deve aplicar. Muito bem, doutor Ademar e doutor Tarcísio. Esse ponto muito importante que é a gestão financeira, né? Quando está tudo bem, né? Mas se você sabe quanto é que você ganha e quanto é que você gasta, você pode ter uma equalização. Nem sempre todos os produtores rurais têm esse conhecimento, são especialistas nessa área. Por isso que é importante esse apoio de contadores e até advogados para entender isso aí, o que os produtores vão poder realmente ser ressarcidos dentro desse novo contexto, novo conceito da reforma? Nessa parte inicial da reforma tributária, nós reputamos como imprescindível ele ter uma assistência de um contador e provavelmente também de um advogado para ele realmente conhecer e ter o início com relação a esse novo ordenamento tributário de uma forma correta e tranquila, sem que ele tenha sobressaltos no futuro. Então, nós estamos agora, nesse ano de 2026, num ano de aprendizado, ou seja, de experiência, né? Os tributos IBS e CBS, e tem lá uma alíquota simbólica lá, já devem constar, inclusive, nas notas fiscais, né? Então, é um ano desse aprendizado para que em 2027 e seguinte já comece esses tributos aí de forma integral. Tem alguns que os existentes vão sofrer a sua eliminação de forma gradativa até 2032, né? Mas é importante, então, a presença de contadores e advogados, aí dependendo da situação de cada produtor, né? Para acompanhar todo esse ordenamento e ele assumir essas obrigações de uma forma absolutamente tranquila. Se não tiver nota fiscal, não tem como você requerer, né? Evidentemente, se você não provar, não exerceu atividade, né? Aliás, até uma situação que o produtor rural, ele provavelmente vai ter agora CNPJ também, né? Vamos ver quando é que vai ser exatamente esse início aí e de que forma vai se dar, mas é um CNPJ alfanumérico, inclusive cada propriedade vai corresponder a uma filial. Então ele vai ter que se adequar a essa burocracia também de ter esse documento para poder registrar suas operações. E que não registra, aquela velha situação da própria situação de propriedades, que não registra não é dono, né? Não vai para o cartório, ele não registrar os seus créditos na sua escrituração, evidentemente vai ficar difícil para ele obter o retorno disso que o Tiago acabou de expor. Certo. Ô, doutor Ademar, esse é um desafio, então? Esse... conhecer o seu negócio, mas também ter a gestão do seu negócio? Isso, esse Até é um porque desafio. se você não tiver nota fiscal, e como é que você vai ingressar com um pedido de ressarcimento, né? Hoje, praticamente, o que acontece é o seguinte, está ficando cada vez mais restrito o universo daqueles produtores rurais que conseguem exercer suas atividades sem o auxílio de um contador. Vai chegar um ponto que eu acho que isso vai ser impossível. Hoje a digitalização é muito forte, você tem que emitir notas fiscais eletrônicas que muitas vezes o associado, o produtor rural, não tem condições de fazer lá da propriedade dele. Você tem que recolher tributos. Então, basicamente, tudo isso que foi dito aqui pelo Tiago e pelo Tarcísio, basicamente é o seguinte, produtor rural vai ter que ter, sim, o seu contador, vai ter que conversar muito com ele, tá? Sem esse profissional, no mínimo, um contador preparado para o exercício, para mantê-lo informado, vai ficar difícil para ele. Tem que ter. Certo. E como é que está? Vocês estão acompanhando no mercado. Como é que está essa preparação desses profissionais, os contadores, para essa situação? Porque nas andanças que nós tivemos aí pelas unidades da Coamo, a gente ouviu cooperados dizendo que alguns e algumas regiões não estavam preparados, inclusive
produtores, né, Tiago, tiveram até troca de contadores nos últimos anos, né? Sim, teve uma preocupação muito grande devido a essa reforma tributária, a falta ainda da regulamentação, mas os profissionais contábeis e os advogados que atuam no mercado, a reforma tributária já está acontecendo. Ela já iniciou em janeiro de 2026. Ela está alterando a tributação em 2026 nas operações? Não. É um ano teste. Isso nós deixamos bem claro aos cooperados da Coamo, que nada alterou o valor de mercado, o valor da mercadoria e do serviço em 2026. Mas que ele já tem que estar acompanhando qual é o cenário dele, aonde ele vai se enquadrar. E muito bem lembrar pelo Dr. Tarcísio a questão do CNPJ. Que assim, tivemos essa pergunta nas unidades. A preocupação do produtor, vou virar empresa? Não, você não vai virar uma empresa. Esse CNPJ alfanumérico que vai vir, né? A gente até comentou muito do Dr. Tarcísio, alfanumérico. Por que alfanumérico? É igual a placa de veículos, acabou os números. Tem tantos que acabou os números, né? Então agora vai começar a colocar letras também no CNPJ. E esse CNPJ, ele vai manter o produtor rural pessoa física. Isso. Para ter um controle da sua atividade. E a gestão financeira, Elivaldo e doutores, que é naquele sentido do quê? Todo e qualquer mercadoria, bens ou serviços da atividade rural vão ter que ser lançados nesse CNPJ, até para ter esse controle, tanto do faturamento, se excedeu ou não esses 3.600.000, como o principal, com o contador, se for uma operação tributada e ele for contribuinte ou optou por ser, recuperar esses créditos. Só existe no mundo jurídico, no mundo tributário, crédito ou tributação de documento fiscal. Então, se você não tem documento fiscal, não existe. E como é que o senhor vê essa preocupação, então, dos profissionais agora que vão ter que estudar mais para acompanhar isso, porque, na verdade, ele faz a gestão de terceiros, sim, né, doutor? Sim. A gente tem visto isso aí. Alguns profissionais, digamos assim, estão mais acomodados, mas a percepção que a gente tem é que a maioria, pelo menos, está correndo atrás, porque senão vai ficar para trás, vai perder mercado. A profissão a atividade do contador, assim como a nossa, exige uma atualização constante, dia a dia. Você não pode ficar desatualizado no tempo. Então, a percepção que a gente tem é que os contadores, embora ainda uma pequena minoria talvez esteja muito tranquila, tá? Mas a grande maioria dos contadores, a gente tem observado, eles estão interessados em assimilar essas mudanças. E aí vai partir muito também digamos assim, dos órgãos de representação desses profissionais, principalmente CRC, os órgãos aqui, eles normalmente, as associações de contadores aqui, eles pertençam, tá? A nossa dica é de que não fiquem parados. Muito bem. O doutor Tarcísio, até porque é o seguinte, né? Nós temos mais 7 meses para acabar o ano, né? E passa rapidinho, né? Sim. Copa do Mundo, eleição, quando você vê, já estamos em 2027, aí já acabou o ano de teste, né? Exatamente. E a propósito disso, Elibaldo, o que nós temos observado também no sistema é que as cooperativas estão cogitando de fazer algumas reuniões com os contadores, principalmente, né? Ou pode ser com o contador acompanhado do seu cliente, que seria o associado da própria cooperativa, né? No sentido de mostrar para ele, ver como é que ele está tomando conhecimento ou desenvolvendo todo esse trabalho que ele sabe que já nesse ano ele já tem procedimentos para ele executar, né? E como é que vai ser em 2027 e até 2032, porque lá em 2033 tudo tem que estar funcionando. Então, essa situação já é para prevenir o que ele tem que estar preparado na relação associado-cooperativa, né? Essencialmente nesse aspecto, então conversar com ele para que não fique também naquela situação, não, isso aí a cooperativa resolve. Não, tem uma parte que é da parte dele, do né? produtor, ele não vai resolver. Então a cooperativa, para poder também desenvolver a sua parte, tem que estar apoiada naquilo que ele está desenvolvendo, que está em conformidade com a legislação.
Então, isso é muito importante. Essas reuniões nós temos visto aí que é interesse das cooperativas também desenvolver. E conforme for chegando mais perto... Evidentemente, vai apertar essa situação aí de que esteja tudo perfeitamente adequado. Tem produtores que, inclusive, têm que trabalhar com um sistema de tecnologia aí, né? Então, e tem lugares que não tem conectividade também, né? Exatamente. Nós até temos, assim, como uma das alternativas bastante produtivas, isso que nós estamos colocando aqui na mesa. As cooperativas, como tem uma função muito importante hoje na agropecuária do país inteiro, não só aqui do Sul, mas de todo o país, ela também promover esses encontros com contadores, tá? Preferencialmente junto com o seu produtor, para, digamos assim, estimular esse pessoal a assimilar o que está acontecendo aí. Incentivar a evolução de todos. Como é que é esse aspecto aí? Esse aspecto, é muito bom ouvir isso dos doutores, mas o que nos trouxe de forma agradável, né, nas palestras da Compo para os seus cooperados é o preparo do próprio produtor rural. Que bom. Eles estavam assim, na ponta da língua o que perguntar, quais eram as dúvidas de fato, e se iria não impactar na operação deles. Assim, isso nos trouxe assim, um alívio, porque se você vê no mundo da atividade, às vezes muitos não querem entender o real impacto da operação deles. E ao contrário disso, foi nas palestras vividas foi bem natural isso. Foi bem natural. Trouxeram as dúvidas deles, então assim, eles estão ligados, aqueles que já têm o profissional, já estão em contato com ele, e os que não têm, o mínimo eles já levaram dessas palestras aquele compromisso. Eu tenho que procurar um profissional para entender um pouco melhor a minha atividade, esses impactos da reforma e as oportunidades que virão com a reforma, que também não é só a reforma tributária, ela vai mudar o imposto e vai ficar dessa forma. Não, ele está trazendo oportunidades, como a gente comentou no começo aqui. Oportunidades que não existem hoje, nos tributos de hoje, que só empresas que operam e conseguem recuperar PIS/COFINS, como exemplo. Agora não, o CBS, que vai substituir o PIS/COFINS, vai oportunizar para ele, desde que seja da atividade. Até deixamos bem claro, né? Citamos alguns exemplos, né? Combustível é tributado. Agora, óleo diesel do seu caminhão que faz da sua atividade, você vai recuperar. Então é isso que tem que analisar. Daí vai aquele CNPJ da atividade. Então foi assim, eles foram entendendo e foram também se tranquilizando, que a reforma tributária, ela vem para mudar o sistema, mas ela não, de fato, o que se noticia, que nós também vemos entendendo, é que ela não vem para prejudicar. A atividade não é essa. O doutor Tarcísio, o senhor com a sua experiência, sempre a carga tributária sempre foi apontada como um grande complexo no país, né? E as empresas sérias gastam muitas horas para cumprir essas obrigações fiscais, né? Além de lidar com aquilo que o senhor falou, no mundo jurídico a gente fala muito isso, né? A insegurança jurídica constante. Com isso, então, o senhor afirmou aqui no início que esses estudos e essa mudança estrutural visa essa simplificação e com isso também você estimula essa competitividade e pode reduzir litígios, né? Esse é um grande avanço. O senhor pode dizer que esse pode ser um grande pilar dessa reforma tributária para mudar um pouquinho, porque é uma mudança estrutural grande, né? Sim, efetivamente é isso aí. São os principais objetivos da reforma tributária, né? Trazer segurança jurídica, né? Evidentemente, isso é importantíssimo, né? Não podemos estar hoje numa situação, amanhã muda, amanhã depois muda e faz assim, faz assado. Aí é norma para cá, norma para lá, que ninguém consegue vir um cipoal de normas que ninguém consegue se desenvolver dentro disso. A intenção é diminuir significativamente essas normas, né? De forma que se torne realmente muito mais compreensível o novo ordenamento, né?
e dando essa segurança, efetivamente, a segurança jurídica para cada contribuinte, né? Nós falamos aqui, evidentemente, de que não é para aumentar a carga tributária. Mas, evidentemente, que alguém que não estava honrando com as suas obrigações tributárias, ele fatalmente vai ter uma carga tributária elevada, porque se não cumpria, vai ter que passar a cumprir. O objetivo da reforma é também assegurar para o ente arrecadador, que é o Estado, a segurança dele, a certeza que cada um está contribuindo com o que deve. E né? o inverso é verdadeiro também, né? O inverso também é verdadeiro. Então, é a consequência de que a reforma tributária pode realmente impactar para alguns, né? E, teoricamente, os demais, no mínimo, é para manter a mesma situação. Então, cada um tem que observar exatamente qual é o tratamento que vai ser aplicado a si, né? No meu caso das cooperativas, nós falamos hoje sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, né? Então, essa é uma situação que a reforma vai observar esse tratamento. E nós temos que ver se esse tratamento está de acordo com o que a lei define como ato cooperativo. Então, tudo isso aí tem que ser observado pelos interessados para que tenhamos uma carga tributária real e consistente e com aquilo que se pratica no mercado. Nós temos que observar que, até hoje, quem faz os cálculos do que deve é o próprio contribuinte, né? Faz a apuração é o próprio contribuinte. Com a reforma, quem vai fazer a apuração vai ser o ente arrecadador, ou seja, a União, a Receita Federal, que vão fazer esses cálculos todos. E o contribuinte ele vai ter a possibilidade de fazer um acompanhamento assistido, né? Uma apuração assistida. Ou seja, ele vai verificar se está tudo ok ou se não está ok. Se não estiver ok, ele vai reclamar, vai buscar a consistência daquilo que é devido. Mas veja que daí está todo mundo já no âmbito da obrigação de recolher aquilo que deve, né? Então, a reforma vai facilitar para o contribuinte, né? Eliminando normas, eliminando obrigações acessórias, muitas vezes repetidas diversas vezes, né? Mas vai trazer para ele a obrigação de recolher efetivamente também o que realmente é devido. Doutor Ademar, o senhor queria completar? Só para dizer o seguinte, que no fundo, a reforma ela tem um aspecto que a gente considera muito positivo, que é endurecer o jogo para os maus pagadores. Aqueles que escondem, planejam, digamos assim, de maneira exorbitante para não pagar os seus tributos, a reforma com esse viés de que a própria União, a própria Receita Federal vai fazer os cálculos, endurece muito para esse pessoal. E o que a gente considera, de fato, bom. Porque se você tem uma carga tributária que é uma das mais altas do mundo hoje, no Brasil, se todos pagarem, uma das premissas que a gente considera necessárias para você poder administrar isso bem e, quem sabe, reduzir, é que todos paguem de acordo com as suas possibilidades, né? E no Brasil, a gente sabe que a sonegação sempre foi um problema muito, muito difícil de ser administrado. A reforma, então, vai dar vai dificultar as coisas para esse pessoal mais arrojado, e a expectativa que a gente tenha é que no quesito litigiosidade, ela de fato reduza, que a nossa litigiosidade também no Brasil é uma coisa enorme. Muito bem, vamos caminhar para o nosso final aqui do segundo episódio aqui do nosso Estúdio Coamo, que é um compromisso aí de levar realmente assuntos de atualidade de forma mais leve aí para a gente poder ver isso aqui. Doutor Ademar, o seu recado final, muito obrigado pela sua participação aqui, com a sua larga experiência e principalmente essa preocupação da Coamo de levar a informação para os nossos cooperados, para que eles possam estar sabendo realmente o que está acontecendo. Agradeço a oportunidade que você nos deu e a gente tem acompanhado aqui o trabalho feito não só pela Coamo, mas pelo cooperativismo no estado do Paraná de um modo geral,
as cooperativas estão realmente empenhadas em participar, esclarecer, preparar o seu cooperado para essas mudanças. E isso é bom, é positivo. Muito bem. Doutor Tarcísio, o senhor que começou em 1976, completando 50 anos aí nesse apoio ao Coamo, muito obrigado pela presença do senhor, pela sabedoria, e é um tema que a Coamo está trabalhando, está conversando, está comunicando e vai sempre levar essa informação para que o cooperado tenha essa segurança, que é o que o senhor já viveu isso lá no início da Coamo, né? Com o doutor Haroldo, a preocupação de ser uma empresa sólida, séria, honesta e principalmente com princípios, né? Exatamente. E nesses 50 anos nós observamos que a Coamo sempre preservou seus princípios, né? Isso nos traz muita satisfação, né? E temos que agradecer o tempo que nós passamos aqui e também como consultores jurídicos hoje, né? Sempre encontramos uma receptividade muito grande aqui dentro da Coamo. Estamos à disposição sempre em nossa atividade. E, efetivamente, com relação à reforma tributária, é o que os colegas aqui acabaram de dizer, e no sentido de que ela veio exatamente para melhorar as coisas, né? Para trazer maior segurança, para acabar com essa emaranhada de normas e leis que todo dia sai, né? Aquilo que eu já tinha dito, até para não precisar mais escrever, nós precisamos de uma norma escrita para dizer que não precisa escrever, né? Então, nós temos que ter mais confiança, mais certeza, né? E eu acho que a reforma está caminhando para isso. Esperamos que cheguemos lá efetivamente. E meu agradecimento à Coamo pelo convite para estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Tiago Tualdo, e aí, qual é o seu recado final? É que depois dessas andanças aí nas jornadas tributárias. Olha, para nós, Coamo, foi muito importante ver o cooperado participando. Esse, para nós, foi um dos principais pontos. Porque é ver o interesse do cooperado Coamo em sempre estar informado e estar agindo da forma correta e melhorando ainda mais a gestão dele na atividade. E cada vez mais que ele opera uma gestão financeira boa, também a Coamo consegue trabalhar de uma forma simplificada com ele. E, assim, a Coamo não vai parar. A diretoria já colocou são várias etapas. Isso, né? Várias etapas. Nós estamos sempre se atualizando, gerência jurídica, gerência financeira, que envolve a contábil e a fiscal, tecnologia de informação. Todos os colegas que fazem parte de um comitê interno da reforma tributária estão debruçados no tema. E toda e qualquer atualização que a gente possa levar ao cooperado, orientá-lo, a gente vai estar levando no momento que finalizar e que também a partir de 2027. Então, todos esses atos a gente entende como prudente para levar para o cooperado, Coamo. Muito bem, muito obrigado ao doutor Tiago, doutor Tarcísio e também ao doutor Ademar. Falamos sobre a reforma tributária, que é seguramente uma das maiores transformações econômicas e fiscais da história recente do Brasil. Você está acompanhando na Coamo, a Coamo está levando com a sua comunicação, com a diretoria, com as suas áreas, como disse o Tiago, essa informação para que você tenha a melhor informação para você tomar a sua decisão. O Estúdio Coamo episódio 2 termina aqui. A gente convida você no mês que vem. A gente volta no último domingo com esse propósito, levar uma comunicação leve para você, para que você tenha realmente assuntos diferentes, assuntos do seu interesse, da sua cooperativa Coamo. Sempre bom dizer, se está na Coamo, está seguro, está em casa. E na Coamo, você sabe, a vida é a gente que transforma. Muito obrigado à equipe da assessoria de comunicação, todos aqueles que direto ou indiretamente contribuíram para esse novo espaço. Obrigado à diretoria da Coamo por esse espaço, esse novo produto do Estúdio Coamo. É um novo produto, não é mais um, é um novo produto que vem para se somar dentro da comunicação 360 da Coamo. Para você cooperado, para você funcionário, para você consumidor, para você cliente, para você parceiro. A gente volta no mês que vem com o novo Estúdio Coamo. Fiquem com Deus e até lá.